Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais um dia aí do nosso ensino à distância, né? Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de balanceamento de reações químicas, aplicando o método tradicional de tentativa e erro, que vocês já estão acostumados, e aplicando o método de óxido-redução, que é o foco principal da nossa aula de hoje, é conversar a respeito de balanceamento de equações químicas empregando óxido-redução, cálculo de inox, todas essas coisas. Tá? Bom, em relação aos exercícios que eu venho postando para vocês, na semana posterior, que acaba o prazo da postagem do exercício para vocês no Teams, né? Eu vou postar o gabarito para vocês, e aí vocês podem pegar o gabarito, observarem o que vocês fizeram, e qualquer dúvida, qualquer situação que vocês tenham, que vocês queiram esclarecer, vocês podem me procurar aqui pelo Teams mesmo, pelas minhas redes sociais, né? Vocês que têm aí nas redes sociais, podem me procurar, tirar suas dúvidas, perguntar, porque a intenção é que vocês aprendam, vocês vejam onde vocês erraram e aí vocês possam me procurar para que a gente, então, tire essas dúvidas, facilite o processo de ensino-aprendizagem nesse momento de pandemia. Beleza? Bom. Então vamos lá, né? Vamos começar, então, a nossa aula de hoje, que o foco é balanceamento de reações químicas e principalmente utilizando o método de óxido-redução. Esse é o planejado para hoje. Essa parte que a gente está estudando a eletroquímica, então a gente vai focar nesse momento. Toda vez que a gente está fazendo um balanceamento de uma equação química, né, o objetivo de balancear uma equação química é deixar a quantidade de átomos de determinado elemento químico dos reagentes igual à quantidade desse mesmo elemento químico, a quantidade de átomos também dos produtos, né? A gente tenta igualar essas quantidades. Então, a gente utiliza algumas estratégias, como alterar o valor do coeficiente estequiométrico. O coeficiente estequiométrico é o número que vem na frente da molécula na reação química, né? E aí, alterar esses valores do coeficiente, a gente usa, né, para poder, então, deixar a quantidade desses elementos químicos iguais, né, balanceados. Tudo isso por quê? Qual que é a necessidade de fazer um balanceamento de uma equação química? Para a gente respeitar a lei de Lavoisier e a lei de Proust, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eu não posso ter 3 hidrogênios nos reagentes e só 1 nos produtos, né? As quantidades têm que ser iguais do elemento químico, né? Então, a gente tem que fazer o balanceamento para respeitar a lei de Lavoisier e a lei de Proust, que diz que a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos em um sistema fechado. Então, se a gente não fizer esse balanceamento, as somas das massas vão ser diferentes. Então, é por isso que a gente aplica o método de balanceamento de equações químicas. Bom, a principal dica para balanceamento de equação química que eu passo para vocês é a seguinte: os elementos que aparecerem mais vezes numa equação química, você deixa esses elementos químicos para balancear no final. Você comece sempre o balanceamento pelos elementos que aparecem menos vezes. Como assim, professor? Bom, eu coloquei um exemplo aqui embaixo da reação de combustão do etanol. C2H6O reagindo com oxigênio, formando como um produto CO2 e H2O. É uma reação química que eu só tenho 3 elementos químicos diferentes nela. Eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio e eu tenho oxigênio nessa reação química. Primeira coisa, eu vou ver quantas vezes cada um dos elementos químicos aparece para eu começar o balanceamento pelo método de tentativa e erro. O método de tentativa e erro é o método mais tradicional, onde a gente vai alterando os coeficientes estequiométricos, esses números que vêm aqui na frente, para então tentar deixar as quantidades de átomos de um elemento químico dos reagentes igual à quantidade de átomos desse elemento químico nos produtos. Bom, o carbono, ele aparece uma vez nos reagentes e uma vez nos produtos. Então, o carbono aparece 2 vezes na reação química. O hidrogênio aparece uma vez nos reagentes e uma vez nos produtos. O hidrogênio também aparece apenas 2 vezes.
Já o oxigênio, nesse caso, aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Então, o oxigênio é o que mais aparece na minha equação química. Portanto, ele vai ser o elemento químico que eu vou balancear por último. Bom, professor, o carbono e o hidrogênio aparecem na mesma quantidade. Segunda dica, né? Deixa hidrogênio e oxigênio para o final. Se ele aparecer na mesma quantidade dos outros elementos químicos, priorize balancear os outros elementos químicos e deixe o hidrogênio e o oxigênio para o final, tá? Então, nesse caso, como o carbono e o hidrogênio aparecem a mesma quantidade de vezes, eu vou começar pelo carbono, depois eu vou no hidrogênio e o último vai ser o oxigênio, porque o oxigênio aparece 4 vezes nesse meu exercício, nesse meu exemplo. Beleza? Bom, eu tenho um total de 2 átomos de carbono aqui nos meus reagentes, e nos meus produtos eu só tenho 1 átomo de carbono. Ah, professor, já sei, é só eu colocar um 2 aqui. Quando eu coloco um 2 aqui, eu estou alterando a molécula, ficaria C2O2, essa molécula nem existe, né? Então eu não posso alterar a atomicidade. Eu só posso alterar o coeficiente estequiométrico, tá? Então eu posso alterar o número aqui na frente. Então, se eu tenho 2 carbonos nos reagentes e apenas 1 nos produtos, eu altero e coloco um 2 aqui. Só que esse coeficiente estequiométrico ele vale tanto para o elemento químico carbono como para o elemento químico oxigênio. Eu tenho 2 carbonos aqui, mas agora esse 2 faz com que eu tenha 4 oxigênios dessa parte aqui. Bom, mas tudo bem. O intuito era balancear o carbono já está corretamente balanceado. O próximo elemento químico, o hidrogênio aparece menos do que o oxigênio, então o próximo elemento químico que a gente vai balancear é o hidrogênio. Eu tenho 6 hidrogênios aqui nos reagentes, né? E nos produtos eu só tenho 2. Então, para poder alterar e acertar a quantidade de hidrogênios, eu não posso colocar 6 aqui e ficar H6O, porque não é água. Eu só posso alterar o coeficiente estequiométrico. Eu tenho 6 nos reagentes e 2 nos produtos. Que número que vezes 2 que vai dar 6? Pronto. Então, 3, ó. Aí eu tenho 3 águas. 3 vezes 2 significa que eu tenho 6 átomos de hidrogênio nos produtos e 6 átomos de hidrogênio nos reagentes. Pronto, já acertei carbono, acertei hidrogênio. Só falta o oxigênio, que aparecia mais vezes e por isso eu deixei ele por último. Se eu pensar, eu tenho um oxigênio aqui e 2 aqui, eu tenho 3 nos reagentes. Nos produtos eu tenho 2 vezes 2, 4, 3 vezes 1, 3. Eu tenho 7 nos produtos. Bom, professor, eu posso vir aqui e colocar 5. Porque aí 5 daqui com 2 daqui vai dar 7. Mas se você colocar 5 aqui, ao alterar esse número, né, ao alterar esse coeficiente estequiométrico, você vai estar alterando também a quantidade de carbono e a quantidade de hidrogênio. Então você não vai poder mexer aqui, porque senão você vai bagunçar tudo aqui de novo, né? Então eu só posso alterar aqui, ó, para deixar a quantidade de oxigênio certa. Eu tenho 7 oxigênios nos produtos e nos reagentes eu só tenho 3, né? Mas eu não posso esquecer desse daqui. Então, se são 7 menos esse que já está aqui, fica faltando só 6. Aí eu venho e altero o coeficiente estequiométrico aqui para 3. Por quê? 1 com 6, 7 oxigênio nos reagentes, 4 com 3, 7 oxigênio nos produtos e a minha equação já está devidamente balanceada. Esse é o método tradicional conhecido como balanceamento por tentativa e erro, né? Eu tenho mais 3 exemplos aqui para a gente poder treinar um pouquinho, né? Pelo método de tentativa e erro, ainda não entramos no método de óxido-redução. A primeira equação química é a reação do carbonato de sódio com o ácido clorídrico, levando à formação de cloreto de sódio, mais água, mais dióxido de carbono, também conhecido popularmente como gás carbônico. Bom, por quem que eu vou começar essa equação química? Vamos ver quantas vezes cada elemento químico aparece. O sódio aparece 1, 2 vezes. O carbono aparece 1, 2 vezes. O oxigênio aparece 1, 2, 3 vezes. O hidrogênio aparece 1, 2 vezes. E o cloro aparece 2 vezes. Então eu já sei. O último de todos vai ser o oxigênio. Beleza? Porque ele aparece 3 vezes. Tirando o oxigênio,
Eu poderia começar pelo sódio, pelo cloro, pelo carbono, pelo hidrogênio. Opa, mas a minha outra dica foi a seguinte. O hidrogênio não é uma boa mexer, né? Mesmo ele aparecendo na mesma quantidade dos outros elementos químicos, deixa o hidrogênio lá para o final, acerta os outros, depois o hidrogênio e depois o oxigênio, né? Respeitando a primeira premissa, quem aparece mais vezes vai ser o último que você vai balancear. Eu vou optar por começar pelo sódio. Eu tenho 2 sódios nos reagentes e só 1 nos produtos. Se eu colocar o 2 aqui, então agora eu já balanceei a quantidade de átomos de sódio na minha equação química. 2 átomos de sódio nos reagentes, 2 átomos de sódio nos produtos, o sódio está devidamente balanceado. Professor, eu vou no carbono. Pronto. 1 carbono nos reagentes e 1 carbono nos produtos. A equação também está balanceada. Professor, eu vou no... Agora falta oxigênio, hidrogênio e cloro. O oxigênio aparece 3 vezes, ele vai ser o último. O hidrogênio e o cloro só aparecem 2 vezes. Mas lembra que eu falei? Deixa o hidrogênio para o final, vamos nos outros elementos, se ele aparece na mesma quantidade, deixa ele para depois. Eu tenho 1 cloro nos reagentes e 2 cloros no produto. Então, para poder acertar, eu venho e coloco 2 aqui, ó. Eu tinha 2 cloros no produto, só 1 nos reagentes. Ao colocar esse 2, eu acertei a quantidade de cloro. Agora falta hidrogênio. 2 hidrogênios nos reagentes, esse 2 multiplica o cloro, mas também multiplica o hidrogênio, né, o coeficiente estequiométrico, e 2 hidrogênios nos produtos. Pronto, o hidrogênio está devidamente balanceado, vamos ver o oxigênio. Eu tenho 3 oxigênios no reagente, provindo do carbonato de sódio, e nos produtos eu tenho 1 oxigênio da água e 2 oxigênios do dióxido de carbono, 3 também. Então, essa minha primeira equação química já está balanceada. Esse é o método que é conhecido como balanceamento por tentativa e erro, tá? A equação de baixo é uma reação de neutralização, onde o hidróxido de magnésio está reagindo com o ácido fosfórico, levando à formação de um sal, ácido mais base e formação mais água. O sal que está sendo formado aí é o fosfato de magnésio e a molécula de água. Uma coisa importante, né? Quando a gente tem esse parênteses, o número de fora multiplica o número que está dentro. Então, para formar a molécula de fosfato de magnésio, eu tenho 3 átomos de magnésio e 2 fosfatos. Mas o fosfato é formado por fósforo e oxigênio. Então, eu tenho 3 átomos de magnésio, 2 vezes 1, 2 átomos de fósforo e 2 vezes 4, eu tenho 8 átomos de oxigênio, né? Então, não se esqueça, o número de fora multiplica o número de dentro. Agora, vamos lá. Balanceamento. Os elementos que aparecem mais vezes, a gente vai deixar para o final. Magnésio só aparece 2 vezes. Oxigênio aparece 1, 2, 3, 4. Então, o oxigênio vai ser o último, aparece muitas vezes. O hidrogênio aparece 1, 2, 3 vezes. Também aparece muitas vezes. Ele vai ter prioridade em relação ao oxigênio, porque o oxigênio está aparecendo 4 e o hidrogênio está aparecendo 3. O fósforo aparece só 2 vezes. Bom, então o fósforo é uma boa também para fazer o balanceamento. Vamos lá. Então eu vou começar magnésio, depois eu vou fósforo, depois eu vou hidrogênio e por último oxigênio. Pronto. Então, vamos começar. Eu tenho 1 magnésio nos reagentes e 3 átomos de magnésio nos produtos. Altero o coeficiente estequiométrico aqui para 3. Pronto. 3 magnésios, né? E 3 magnésios. Pronto, agora eu vou no fósforo. Lembrando, o número de fora multiplica o número de dentro. Eu tenho 1 fósforo nos reagentes e eu tenho 2 fósforos nos produtos. Então, vou acertar aqui, ao colocar o 2, eu acertei, eu balanceei os átomos de fósforo. Já está balanceado o magnésio, já está balanceado o fósforo, eu vou no hidrogênio. O hidrogênio aparece 1, 2, 3 vezes, o oxigênio aparece 1, 2, 3, 4. Então, o oxigênio vai ser meu último, tá? Então, eu tenho 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Pronto, 6 daqui com 6 daqui, 12. Aqui eu só tenho 2. Que número que vezes 2 que vai dar 12? Pronto. 6, coeficiente estequiométrico 6. 6 vezes 2, 12. A quantidade de hidrogênio também está balanceada. Falta só conferir a quantidade de oxigênio. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 6 com 8,
14. 2 vezes 4, 8. Aqui é o 1, então 8 dessa molécula. 6 vezes 1, 6. 8 com 6, 14. Então, a minha equação química de neutralização também está devidamente balanceada. Todos os átomos encontram-se nas mesmas quantidades nos reagentes e nos produtos, tá? Bom, a reação de baixo é carbonato de ferro reagindo com ácido sulfúrico, levando à formação de sulfato de ferro, água e dióxido de carbono. Eu posso começar pelo ferro, porque ele só aparece 2 vezes. O carbono aparece 2 vezes. O enxofre aparece 2 vezes. O oxigênio aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes, vai ser o último. E o hidrogênio também aparece 2 vezes. Mas eu vou deixar o hidrogênio para depois e vou começar pelos demais. Ferro, 2 nos reagentes, 2 nos produtos, já está balanceado. Carbono, 3 nos reagentes. Vou lá e 3 nos produtos. Carbono já está devidamente balanceado. Enxofre, 1 nos reagentes e 3 nos produtos. Então, eu devo alterar esse coeficiente estequiométrico aqui. Pronto. 3 vezes 1, 3. O enxofre também está devidamente balanceado. Agora a gente vai no hidrogênio, né? 3 vezes 2, 6 hidrogênios nos reagentes. Falta alterar o coeficiente estequiométrico aqui, né? Então, eu devo colocar o coeficiente estequiométrico para deixar igual a 6 também, eu devo colocar o coeficiente estequiométrico 3. Pronto. Acertei hidrogênio, faltando só oxigênio. Vamos conferir. 3 vezes 3, 9. 9 com 12 dá 21, né? Agora vamos ver nos produtos. 3 vezes 4, 12. Com 3 e com 6 também vai dar 21. Então, essa minha equação química também está devidamente balanceada, aplicando o método de balanceamento por tentativa e erro. O método de balanceamento por tentativa e erro é o método mais comum, é o método mais tradicional para poder fazer balanceamento de equações químicas, tá? Mas tem algumas equações químicas que a gente não consegue balancear pelo método tradicional, né? A gente vai ficar tentando e não vai conseguir fazer esse balanceamento empregando o método tradicional. Aí, então, surge a possibilidade da gente tentar fazer esse balanceamento aplicando o método de oxidorredução, tá? O método de oxidorredução é o que eu vou apresentar para vocês agora. Vou conversar com vocês para a gente começar a tentar balancear equações químicas também empregando um outro método, beleza? Vamos lá, então. O balanceamento por oxidorredução, a gente tem algumas etapas que a gente deve seguir para poder fazer esse balanceamento, né? A primeira etapa no método de balanceamento de oxidorredução, já vou antecipar para vocês. A gente vai começar pela oxidorredução, mas no final a gente vai cair em tentativa e erro. Não vai ter jeito. A gente começa por oxidorredução e acaba caindo em tentativa e erro. Mas esse método nos mostra por onde começar. E aí vai facilitar a gente fazer o balanceamento por tentativa e erro. Beleza? Então, a gente tem oxidorredução primeiro e depois a gente vai lá em tentativa e erro. Vamos lá. Vamos passar pelas regras e depois eu vou apresentar um exemplo para vocês verem que não é tão difícil assim. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o NOx de todos os elementos químicos que estão na reação química. Então, regras para cálculo de NOx vão ser importantes para a gente poder desenvolver as nossas atividades. A gente falou sobre cálculo de NOx nas nossas outras aulas, então quem tiver com dúvida pode procurar o material, né? Tem no YouTube explicando sobre cálculo de NOx. Tem a nossa aula no canal Caio Gromboni, então dá para você, se você quiser rever essa aula, você vai aprender a calcular o NOx, que é o começo. A aula anterior a essa, a gente falou sobre reações de redução e reações de reações de oxidação, né? São reações de oxidorredução. Não existe uma sem a outra. Se alguém está reduzindo, alguém está oxidando. Lembrando,
a regra do Porre. Quem perde elétrons é porque está oxidando. Quem recebe elétrons é porque está reduzindo, tá? Se o número, o NOx, diminuiu, significa que essa espécie sofreu redução. Se sofreu redução, é o agente oxidante e, portanto, recebeu elétrons. Já se o número do NOx aumentou, significa que essa espécie sofreu o que a gente chama de oxidação. O NOx aumenta porque essa espécie perde elétrons, tá? Porre, quem perde oxida, quem recebe reduz. E se está sofrendo oxidação é porque é o agente redutor. Isso aqui também foi discutido nas aulas anteriores, até aí nenhuma novidade. Então vamos lá. Calculou o NOx, primeira coisa, viu quem oxidou e quem reduziu, aí você vai anotar a quantidade de elétrons. Ah, esse reduziu de 5 para 2, então 3 elétrons. Ah, esse outro oxidou, foi de 2 para 6. Ah, então 4 elétrons estão envolvidos, beleza? Aí você vai pegar essa quantidade de elétrons da redução e vai multiplicar pela maior atomicidade do elemento químico que está sofrendo redução, né? Ah, vamos supor que tinha 2 elétrons lá envolvidos. Aí você tem um elemento químico que ele aparece 3 vezes, 3 átomos nos reagentes, só 1 nos produtos. Qual a atomicidade é maior? 3. Então você vai pegar aquele número 2 e vai multiplicar por 3. A mesma coisa você vai aplicar para a oxidação, né? Você vai pegar a quantidade de elétrons envolvida e multiplicar pela maior atomicidade daquele elemento químico no processo de oxidação. Supor se era 2 nos reagentes e 1 no produto, você vai multiplicar por 2. E assim sucessivamente, tá? Só para os elementos que sofreram oxidação e redução. E aí, se der para simplificar, você simplifique. Vamos supor que depois que você fez essa multiplicação, deu 4 e 2. Opa, 4 e 2 dá para simplificar por 2. Aí ficaria 2 e 1. Ah, professor, deu 3 e 2. 3 e 2 não dá para simplificar. Então, aí você não faria nenhum traquejo de simplificação, tá? Na sequência, você vai inverter os valores. Após essa multiplicação, você inverte os valores. O valor que você calculou na oxidação, você vai utilizar na frente da redução. Já o valor que você calculou na redução, você vai empregá-lo na frente da oxidação, tá? Quando você inverte esses valores, o objetivo dessa inversão é que você deixe a quantidade de elétrons doada, porque por quem está oxidando, igual a quantidade de elétrons recebidos por quem está reduzindo. Esse é o traquejo dessa mudança que você acaba fazendo aí. Bom, aí você inverteu os valores, você vai colocar em qualquer lugar da equação química? Não, você vai colocar na frente da espécie que está sofrendo oxidação ou redução. Mas como assim? Você vai colocar na frente e, além de tudo, você vai ter que avaliar mais uma coisa. Você vai colocar na frente do que tiver em maior atomicidade. Se tiver 3 e 1, 3 nos reagentes e 1 nos produtos, você vai colocar esse valor da multiplicação na frente da onde o coeficiente estequiométrico for maior. Então, portanto, na frente da onde o coeficiente estequiométrico for 3. Tá? E, por fim, você colocou esses valores. Então, você vai ter sua equação química. Você vai ter colocado os valores, mas você só vai ter enxergado por onde começar o balanceamento. Porque agora você cai no método tradicional de tentativa e erro. Mas, professor, então por que eu tenho que fazer óxido-redução? Porque tem algumas reações que você vai tentar e não vai sair. Por exemplo, a equação 5 do teste do bafômetro, que eu passei para vocês numa lista de exercício, aquela equação você vai ficar tentando, e se você não empregar o método de óxido-redução, você não consegue saber por onde começar aquela equação química. Apesar de ser uma reação muito extensa, se você fosse tentativa e erro, tomando todos os cuidados para não se perder durante seus testes, mesmo assim o balanceamento não sai, né? Quando você faz a óxido-redução, ele mostra qual valor colocar, na frente de onde colocar, para daí sim você aplicar o método de tentativa e erro, continuar com o método de tentativa e erro. Professor, não entendi nada. Calma, porque agora eu vou dar um exemplo. Eu peguei a reação aí da fotossíntese, né? Que é a reação que o CO2 reage com a água, levando à formação de glicose e oxigênio, tá? Essa reação, se você fizer, ela vai sair fácil pelo tentativa e erro, tá? Essa daí não tem tanto problema.
Mas eu optei por começar com ela para poder mostrar para vocês o método de balanceamento por óxido redução e depois cair em tentativa e erro. Essa daria só por tentativa e erro. Mas vamos lá. Pegando as regrinhas do método de balanceamento por óxido redução, a primeira regra diz: calcule o NOx de todos os elementos químicos que estão na reação química. Bom, então, você tem as regras para balanceamento e você tem as regras de NOx. Então, pega as regrinhas de NOx, vai lá. O que diz a regra de NOx? Diz: substância composta deve ter NOx igual a zero. Então, pronto. Aqui, a somatória dos NOx de substâncias compostas deve ser igual a zero se não for um íon. Não é um íon, a somatória é igual a zero. Aí você tem lá uma regra que diz, não tem regra para o carbono, mas diz assim a regra. O NOx do oxigênio, em 99% dos casos, é igual a menos 2. Então, exceto nos peróxidos, nos superóxidos, mas não é esse caso. Então, você coloca menos 2 aqui. Menos 2 vezes 2, sobe multiplicando, menos 4. Para dar zero, está faltando o quê? Está faltando mais 4. Né? Subiu multiplicando, desce dividindo. Mais 4 é apenas um átomo de carbono. Quer dizer que o NOx do carbono nesta molécula, no dióxido de carbono, corresponde a mais 4. Pronto, eu calculei o NOx só do CO2. Tem que calcular da reação inteira. Substância composta, H2O. A soma do NOx, se não for um íon, deve ser igual a zero. Pronto, coloquei aí soma do NOx igual a zero. Na sequência das regras, diz, antes da regra do oxigênio, tem a regra do hidrogênio que diz que o NOx do hidrogênio, na maioria das moléculas, é igual a mais 1. Né? Então, mais 1 vezes 2, mais 2. Um do hidrogênio, um do outro hidrogênio, então sobe mais 2. Para dar zero, está faltando menos 2. Né? E se eu tenho só um átomo de oxigênio, menos 2 dividido por apenas um átomo de oxigênio, NOx do oxigênio nessa molécula é menos 2. Tudo bem. Já calculamos o NOx dos reagentes, vamos calcular o NOx dos produtos. C6H12O6, substância composta, 3 elementos químicos diferentes, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, como não é um íon, a soma do NOx deve ser igual a zero. Regra do hidrogênio. O hidrogênio tem NOx igual a mais 1, exceto nos hidretos metálicos. Pronto. Então, aqui a gente tem uma substância orgânica, a glicose, e o NOx do hidrogênio é mais 1. Mais 1 vezes 12 vai dar um total de mais 12. Próxima regra, não tem para o carbono, mas tem para o oxigênio. O NOx do oxigênio é menos 2, exceto nos peróxidos e superóxidos. Pronto. Então, se eu seguir as ordens, eu vou ver o que é um peróxido e o que é um superóxido. Nesse caso aqui, não se trata de peróxido nem superóxido, NOx menos 2. Menos 2 vezes 6 vai dar menos 12. Professor, essa conta já deu zero. Não tem problema, então quer dizer que aqui é zero. E o NOx do carbono na glicose vai ser igual a zero. Beleza? Bom, falta só o O2 dos produtos. Né? Regra diz substância simples. Se não for um íon, tem um NOx igual a zero. O2 substância simples, NOx igual a zero. Pronto. Primeira coisa, calculei o NOx de todo mundo. Depois que você calcula o NOx, vem o próximo passo. É observar quem sofreu redução e quem sofreu oxidação. Né? Não existe redução sem oxidação. Se alguém está recebendo elétrons, é porque alguém está perdendo elétrons. Reações de óxido-redução são reações de transferências de elétrons de uma espécie para outra. O NOx do carbono, nos reagentes, era mais 4 e nos produtos é 0. Então, mudou o NOx. O NOx do carbono diminuiu. De 4 para 0, reduziu. Então, o carbono sofreu o processo de redução. Ele é denominado de agente oxidante. Quem sofre redução é o agente oxidante. Né? E, se sofreu redução, lembra do Porre, regra do Porre, quem perde elétrons oxida, quem recebe elétrons reduz.
Então, quer dizer que o carbono recebeu elétrons. De 4 para 0, quantos elétrons o carbono recebeu? O carbono recebeu 4 elétrons. Pronto, beleza. Quem mais alterou o NOx? Vamos lá. O hidrogênio era mais 1, continuou mais 1. Opa, o oxigênio era menos 2 e foi para 0. Aumentou o NOx do oxigênio, né? Aqui continua menos 2, aqui não mudou, aqui não mudou. Aqui sim, de menos 2 para 0, aumentou o NOx. Se aumenta o NOx, é porque a espécie sofreu o que a gente chama de oxidação. Quem sofre oxidação também pode ser chamado de agente redutor, porque causa redução em alguém, né? E quem sofre oxidação é porque perdeu elétrons. Porre, perde, oxida, recebe, reduz. E de menos 2 para 0, quantos elétrons ele perdeu? De menos 2 para 0, ele perdeu um total de 2 elétrons. Até aqui, tudo isso a gente já tinha discutido em momentos anteriores, tá? Agora vem o balanceamento por óxido-redução, começa agora. Calculou o NOx, viu a quantidade de elétrons, segue as regras. Multiplique o valor de elétrons pela maior atomicidade do elemento químico. Então, esse 4 eu vou ter que multiplicar pela atomicidade de carbono. A atomicidade aqui é 1 e a atomicidade aqui é 6. A atomicidade 6 é maior do que a atomicidade 1. Então, eu vou pegar esse 4 e vou multiplicar por 6. 4 vezes 6 igual a 34. O mesmo que eu fiz para a redução, eu vou fazer para a oxidação. Só que aqui são 2 elétrons, né? A atomicidade do oxigênio aqui é 1 e a atomicidade do oxigênio aqui é 2. Ah, não posso usar o 6? Não, né? É aqui que ele sofreu o processo. Então, você vai pegar esse 2 e vai multiplicar por 2 da maior atomicidade. Aqui era 1, aqui era 2, pronto. 2 vezes 2 igual a 4. Pronto, só fez uma multiplicaçãozinha simples. Traquejo matemático, para a gente deixar os valores aí com os mínimos coeficientes estequiométricos possíveis. 24 e 4 dá para a gente simplificar. Ah, professor, vou simplificar por 2. Se você simplificar por 2, ia ficar 12 e 2. Daria para simplificar por 2 de novo. Aí ficaria 6 e 1. Ou você pode simplificar direto por 4. 24 dividido por 4 dá 6. E 4 dividido por 4 dá 1. Pronto. Agora você tem 2 valores. Um valor da redução e um valor da oxidação. A estratégia da inversão para deixar igual a quantidade de elétrons. Então, o 6 da redução, você vai utilizar na frente da oxidação. E o 1 da oxidação, você vai utilizar na frente da redução. Então, vamos inverter os valores. O 6 veio para utilizar na frente da oxidação e o 1 veio para utilizar na frente da redução. Pronto. Inverti os valores, né? Depois dessa inversão para ajustar a quantidade de elétrons perdidas e recebidas, eu vou ter que colocar esses números aqui na frente em algum lugar. Na frente da onde? Na frente de quem está sofrendo a redução ou na frente de quem está sofrendo a oxidação. Mas em qualquer lugar, eu posso colocar o 6 aqui ou aqui? Não, você tem que colocar esse valor na frente do de maior atomicidade novamente. Ah, eu posso colocar o 1 na frente do CO2 ou na frente da glicose. Mas a atomicidade do carbono no CO2 é 1. E a atomicidade do carbono na glicose é 6. Então, o 1 eu vou colocar na frente do de maior atomicidade. Então, eu vou pegar e vou colocar o 1 aqui, ó. Pronto. E o 6, que eu tenho que colocar na frente do oxigênio. Aqui eu tenho só um oxigênio, aqui eu tenho 2 oxigênios. Então, eu vou colocar o 6 na frente do de maior atomicidade, eu vou colocar o 6 aqui, ó. Pronto. E agora, professor, está balanceado? Não, não está balanceado. Agora a gente vai utilizar o método de tentativa e erro para poder fazer esse balanceamento, né? Então, agora a gente volta lá. Quem aparece mais vezes a gente deixa para o final e começa pelos outros elementos. Vou começar pelo carbono. Eu tenho apenas um carbono aqui nos reagentes e eu tenho 6 carbonos nos produtos. Então, vocês perceberam? O balanceamento pelo método de óxido-redução, ele mostra por onde começar. E depois você vai terminar fazendo tentativa e erro, tá? Você começou um exercício de fazer um balanceamento. Não saiu por tentativa e erro, calcula os NOx, usa essa outra estratégia, porque vai te mostrar por onde começar e qual valor utilizar. Isso é o balanceamento pelo método de óxido-redução. 6 carbonos nos produtos, apenas um nos reagentes.
Coloco 6 aqui, já balanceei carbono. O oxigênio aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Ele vai ser o último. O hidrogênio aparece 2 vezes. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio nos reagentes e 12 átomos de hidrogênio nos produtos. Tenho que balancear, basta eu colocar um 6 aqui. Ó. Pronto, balanceei hidrogênio. E agora falta oxigênio. Né? Vamos lá. 6 vezes 2, 12. Daqui. 6 vezes 1, 6. 12 com 6, 18. Vamos para os produtos. Eu tenho 1 vezes 6, eu tenho 6 oxigênios daqui. 6 vezes 2, 12 daqui. Também tenho 18 nos produtos. Então, está balanceado o carbono, está balanceado o hidrogênio, está balanceado o oxigênio. E a minha equação química está devidamente balanceada. Tá? Eu tinha passado um exercício para vocês, né? Era o exercício 5 da nossa lista, que falava sobre a reação do bafômetro, né? Onde o dicromato de potássio reage com ácido sulfúrico na presença do etanol, e aí a mudança na cor do bafômetro que indica que a pessoa consumiu etanol ou não. Se a pessoa não consumiu álcool, não vai ter essa substância, então não vai ter reação química quando ela sopra. Agora, se ela consumiu, vai acontecer um processo de óxido-redução, o cromo vai mudar de cor e aí vai perceber que então foi consumido álcool. Essa mudança de coloração pode ser quantificada e, através de padrões analíticos, consegue-se determinar qual o valor através de cálculos estequiométricos, né? O aparelho já mostra lá o valor que foi ingerido de etanol, né? Então, eles descobrem a concentração de cromo, aí eles fazem cálculos estequiométricos, aí eles veem o quanto de cromo foi consumido e conseguem descobrir o teor de etanol que também foi consumido pela pessoa, né? Aí, então, são cálculos estequiométricos, mas esse não é o foco da nossa aula de hoje. O foco da nossa aula de hoje é balanceamento pelo método de óxido-redução. Primeira coisa no balanceamento de óxido-redução é calcular o NOx dos elementos químicos. Eu deixei para vocês no exercício 5, eu tinha falado que era para vocês balancear, né? Então, eu vou dar aqui 5 minutinhos para vocês tentarem balancear essa equação química, tá? Já está com os NOx aqui. Quem quiser tentar por balanceamento, tentar fazer o balanceamento dessa reação química por óxido-redução. Essa equação química ela vai ser um pouco mais complicada, porque ela possui vários elementos químicos, beleza? Mas faz parte. Então, vamos lá. Antes de fazer essa daí, eu vou passar rapidamente. Vamos lá. Faz essa daqui, ó. Exercício 5 do item 2, tá? MnO2 mais HCl formando MnCl2 mais H2O. Ela dá por tentativa e erro, Mas eu quero que vocês façam um balanceamento por óxido-redução, tá? Porque ficaria fácil, ó. Não vou falar. Deixa vocês tentarem, vai. Tenta aqui, ó. Então, eu vou pedir para vocês abrirem a câmera, tá? E ver quem fez essa atividade aqui, ó. Quem fez o balanceamento químico dessa reação pelo método de óxido-redução. Eu vou falar, eu queria que tal pessoa me mostrasse se fez ou se não fez. Aí eu vou ver se a pessoa fez o exercício ou não. Então, eu vou dar 5 minutinhos para vocês tentarem aí, tudo bem? Primeira coisa, calcula o NOx. Calculou o NOx, vê quem oxidou e vê quem reduziu. Pronto. Marca a quantidade de elétrons do processo. Depois, multiplica pela maior atomicidade. E assim sucessivamente. Vamos tentar fazer esse exercício aí. 2 minutinhos, eu já retorno.
É para fazer qual número? É isso que eu ia perguntar agora. É a questão 2, Também. a equação. Equação 5. Sim. O que achou? Tá bom. A equação 5 da questão 2. Obrigada. Obrigada, meu bem. Bom, voltei. Eu deixei esse daí, porque se eu desse direto do bafômetro, vocês iam desanimar. Mas não é, pelo método de tentativa e erro que acaba. Com muito elemento químico, a gente pode acabar se perdendo, né? Essa reação do manganês, do óxido de manganês com ácido clorídrico, eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Mas para quem calculou o NOx, já pode perceber que o NOx do manganês, ele vai de mais 4 para mais 2, né? Então, o manganês vai sofrer a redução e o cloro vai de menos 1 para 0. Então, o cloro é quem vai sofrer a oxidação. Eu já vou apresentar para vocês esse exercício. Mas antes, eu vou no exercício complexo que eu tinha deixado para vocês quebrarem a cabeça e ficar tentando balancear e vocês não iriam conseguir. Que era esse daqui. Né? Então vamos lá. Eu fiz esse aí, professor. Hã? Eu fiz esse já. Você fez? Bom, Tá na cabeça. ele requer bastante concentração, né? E o método da óxido-redução ele vai mostrar para a gente por onde começar. Calculei os NOx. A primeira coisinha é calcular NOx. Substância composta, a somatória do NOx tem que ser igual a 0. Elementos da família 1A, o grupo 1 da tabela periódica tem NOx igual a mais 1 vezes 2, mais 2. NOx do oxigênio, menos 2. Menos 2 vezes 7, menos 14. Para dar 0, falta mais 12. Mais 12 dividido por 2 dá mais 6. Pronto, calculei os NOx dessa molécula. O mesmo eu faço com as demais. Teve um colega da turma que me procurou durante essas semanas que a gente não conversou do intervalo da nossa aula, mas que eu estou sempre à disposição para quem quiser me procurar pelo Teams ou pelas minhas redes sociais, porque nós estávamos conseguindo calcular o valor do NOx do cromo nessa reação química aqui. No exercício que eu descrevo a equação do bafômetro, eu falo que o NOx do cromo aqui é mais 3, né? Mas para quem não lembra, né, eu sempre falei para vocês, quem teve aula comigo no primeiro ano, né, de 4 ânions especiais: o nitrato, o carbonato, o sulfato e o fosfato. A gente tem regra para o oxigênio, mas a gente não tem regra nem para o enxofre nem para o cromo nesse caso, né? Mas eu sei a carga que o sulfato carrega. O nitrato carrega carga igual a menos 1, é NO3 menos 1. O carbonato é CO3 menos 2. O sulfato, que vem do ácido sulfúrico H2SO4, então o sulfato ele é menos 2 também. E o fosfato, que vem do ácido fosfórico, H3PO4, né? 3H mais PO4, menos 3. Então são ânions especiais que eu falo para a gente guardar. Nitrato, NO3 menos. Sulfato, SO4 menos 2. Carbonato, CO3 menos 2. Fosfato, PO4 menos 3. Né? Então, se fosse uma molécula, por exemplo, AgNO3, eu não sei qual é o NOx do Ag e nem do N. Eu só sei do oxigênio. Mas eu sei que o NO3, ele leva consigo uma carga menos 1 que alguém tem que compensar. Quem que vai compensar esse menos 1? O Ag. Então, o Ag é mais 1. Né? Se fosse FeSO4, tá?
o SO4 é menos 2. Então, o Fe, o ferro, nesse caso, é o ferro que vai compensar esse menos 2. Então, o ferro seria mais 2. Aqui, eu tenho uma situação que eu tenho Cr2SO4, 3. Então, eu tenho 3 sulfatos. Menos 2 de um, menos 2 do outro e menos 2 do outro. Então, dá um total de menos 6 que esses sulfatos estão levando. Quem que vai compensar esse menos 6 do sulfato? Olha só, se você pegar aqui e observar, 18 com menos 24 dá menos 6, né? Quem queria compensar esse menos 6, que eu sei que vem do sulfato? O mais 6 do cromo. Então, mais 6 dividido por 2 quer dizer que o NOx do cromo é mais 3. Aí eu tinha mais 6 com menos 24, eu conseguiria chegar no mais 18, desceria dividindo, mais 18 dividido por 3 daria mais 6. Tá? Então, são algumas estratégias que, dependendo da molécula, a gente tem que adotar, lembrando de outros conceitos que estão envolvidos na química. Por exemplo, o NOx desses ânions que são muito habitual no nosso dia a dia. Né? Nitrato, sulfato, carbonato. Né? Carbonato de cálcio é o calcário. Né? Nitrato de sódio é o salitre. Né? Uma série de substâncias aí que estão presentes no nosso dia a dia. Esses ânions são os ânions mais importantes assim das nossas discussões, tá? Existem vários ânions, existem muito mais ânions, mas esses daí são os principais. Bom, beleza. Vamos voltar ao nosso assunto. Calculei o NOx de todo mundo. Aí já, como são muitos elementos, já requer uma quantidade de tempo para você se dedicar no cálculo dos NOx. Aí você vai comparar os NOx das espécies. O potássio era 1. Mudou nos produtos? Não. Ficou igual. O cromo era 6. Mudou? Opa! O cromo foi de 6 para 3. O cromo 6 é laranja, o cromo 3 é verde. Então, quando dá essa mudança de cor, na hora de fazer o bafômetro, é porque a pessoa ingeriu o etanol. Né? Então, é isso que acusa se houve ou não consumo de álcool. Se não teve consumo de álcool, não vai ter essa substância. Se não tem essa substância, quando o cara sopra, não tem reação química. Agora, se o cara sopra e tem essa substância, o que vai acontecer? O cromo 6 vai sofrer redução para cromo 3. O cromo 6 é laranja. O cromo 3 é verde. Né? Então, pela mudança da cor, a autoridade, né, o agente, consegue perceber que houve consumo de etanol. Então, é tomadas as medidas administrativas. Mas na parte da química, a gente vê que o cromo 6 reduziu para cromo 3, diminuiu o NOx, reduziu o NOx, sofreu redução. Olha lá. Se sofreu redução, a gente chama de agente oxidante. Né? Se sofreu redução, perdeu ou recebeu elétrons? Não olhe pelo número, porque às vezes você vai falar, de 6 para 3, então perdeu porque diminuiu. Não, lembra da regra do Porre. Quem perde, oxida. Quem recebe, reduz. Elétrons são cargas negativas. Então ele tinha mais 6, aí ele recebeu 3 cargas negativas, ele foi para mais 3. Porre, quem perde, oxida. Quem recebe, reduz. De 6 para 3, o cromo recebeu 3 elétrons. Isso aqui é o importante de agora. Tá? 3 elétrons. De 6 para 3, 3 elétrons. O oxigênio, menos 2, continua menos 2 em todos os casos. O hidrogênio, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Não mudou o hidrogênio. O enxofre, mais 6, mais 6, mais 6. Não mudou o enxofre. O oxigênio a gente já falou. E o carbono? Opa, o carbono foi de menos 1, de menos 2 para menos 1. Aumentou o NOx do carbono. Né? Então, se aumenta o NOx, significa que o elemento químico sofreu o que a gente chama de oxidação. Né? Quem perde elétrons, oxida. Quem recebe elétrons, reduz, porre. E de menos 2 para 1, quantos elétrons ele perdeu? Ele perdeu apenas 1 elétron. Quem sofre oxidação é denominado de agente redutor. O que é importante aqui? O cromo recebeu 3 elétrons, enquanto que o carbono recebeu 1 elétron. No final, a gente acaba fazendo aquela
mudança dos valores, inverte os valores, porque não pode ser diferente a quantidade de elétrons recebida com a quantidade de elétrons perdidas. Então, a gente inverte esses valores para que, no final, a reação química esteja balanceada. Não apenas os elementos químicos que aparecem na reação, mas também a quantidade de elétrons que foram perdidas e a quantidade de elétrons que foram recebidas, tá? Mas vamos lá, vamos prosseguir com o nosso pensamento. Primeira regra, calcula o NOx. Segunda regra, veja a quantidade de elétrons que está envolvida na redução e na oxidação. 3 aqui e 1 aqui. Próxima regra. Multiplique a quantidade de elétrons pela maior atomicidade. A atomicidade do cromo aqui é 2 e a atomicidade do cromo aqui é 2. Então, não tem jeito, vai ser 3 vezes 2. 3 vezes 2, o valor vai ser igual a 6. Multiplique da oxidação também pela maior atomicidade. Então, é 1 que eu tenho para multiplicar. Aqui a atomicidade é 2 e aqui a atomicidade é 2. Então, não tem problema. De qualquer jeito, vai ser 1 vezes 2. Pronto. Professor, Tenho 2... Pode falar. eu meio que dei uma bugada nesse 3 vezes 2. Você pode explicar de novo, por favor? Posso, lógico. Vamos lá. Opa. Segredo aqui. 3 elétrons, beleza? Você tem que multiplicar pela maior atomicidade, não é? Isso. É a próxima regra. Qual que é a atomicidade do cromo aqui? 2. Qual que é a atomicidade do cromo aqui? Pera aí. Travou, não tô vendo. 2. Pronto. Então, as duas atomicidades são iguais, não é? Isso. Então, você vai multiplicar por 2. Se aqui fosse 2 e aqui fosse 5, você ia multiplicar o 3 por quanto? Pelo 5, no caso. Pronto. Pela maior atomicidade. Sempre pela maior atomicidade. Mas, nesse caso, como é 2 e 2, não interessa. Você vai multiplicar por 2. Entendi. Beleza? Entendi. 3 vezes 2, 6. Você tem esse número aí da redução. A mesma coisa a gente faz para oxidação. 1 elétron, tá? Multiplica pela maior atomicidade. É a regra. Quantos carbonos eu tenho aqui? 2. Quantos carbonos eu tenho aqui? 2 também. 2. Então, eu vou multiplicar por 2. 1 vezes 2 dá 2. No exercício anterior, a gente tinha a atomicidade do carbono de um lado 6 e de um lado 1. Foi por isso que a gente multiplicou por 6. Mas, nesse caso, é igual, não tem problema. Beleza? Chegamos num valorzinho. Professor, Pode falar. e se no caso o cromo dos produtos ele fosse 0, o NOx fosse 0, ia multiplicar por 0 também? Não. Se o NOx fosse 0 aqui, ele estaria indo de 6 para 0, não é? Uhum. Então, você teria um total não de 3 elétrons, você teria um total de 6 elétrons, não é? Sim. Seriam 6 elétrons. E aí você vai pegar a quantidade de elétrons e vai multiplicar pela atomicidade. A atomicidade é esse número aqui, ó. Então seria 6 e você multiplicar por 2 por 2. Não poderia ser CR0 aqui, por exemplo, porque senão não tem cromo. Não é verdade? O NOx poderia ser 0, mas a atomicidade não poderia ser 0 aqui. Porque senão a gente não teria cromo no produto. Se for 0, significa que não tem nenhum átomo de cromo. Beleza? Então, a gente calcula a quantidade de elétrons e depois que calcular a quantidade de elétrons, multiplica pela atomicidade do elemento químico. De 6 para 3, foi um total de 3 elétrons. A atomicidade era 2 e era 2, 3 vezes 2, 6. Se a atomicidade fosse 2 e 1, eu ia multiplicar por 2. Se a atomicidade fosse 2 e 5, eu ia multiplicar por 5. Porque multiplica sempre pela maior atomicidade. O mesmo eu fiz para o carbono. Peguei e multipliquei. Pronto. Cheguei nos dois valores. Vamos repassar rapidinho? Calculei o NOx. Vi quem reduziu e vi quem oxidou. Marquei a quantidade de elétrons envolvida no processo. Aqui de 6 para 3 foram 3. Aqui de menos 2 para 1 foram 1. Aí, próximo passo. Multipliquei pela maior atomicidade. 2 e 2, 3 vezes 2, 6. 2 e 2 também, nesse caso, coincidentemente. Então, 1 vezes 2, 2. Próximo passo. Se der para simplificar, eu simplifico. Não dá para simplificar aqui por 2? Né? Então, se eu simplificar por 2, 6 dividido por 2 dá 3, 2 dividido por 2 dá 1. Pronto. Se não fosse 6 e 2, fosse 5 e 2, daria para simplificar? Não, não daria para simplificar.
eu já iria para o próximo passo. Mas se der para simplificar, simplifique. 3 e 1 não dá para simplificar mais. Depois de simplificar, o próximo passo é a inversão dos valores, para deixar a quantidade de elétrons perdida igual à quantidade de elétrons recebidas. Uma dica. Depois que acabar essa nossa aula, essa videoaula vai ser postada no YouTube. Amanhã, no momento síncrono, você pega lá, no momento assíncrono, você pega lá a sua tabela de cálculo de Knox, você pega lá as regras, a sequência das regras que você anote no seu caderno, que está nos slides anteriores, e aí você vem para essa aula, para esse momento. Porque aí você vai acompanhando as regras descritas, né, passo a passo, e vai vendo, ó, depois que ele multiplicou pela maior atomicidade, ele simplificou, ó, o que é simplificar aqui? Depois, o que ele fez? Qual que seria a próxima regra agora? Inverte os valores. O número da redução vai para frente da oxidação, e o número da oxidação vai vir para frente da redução. Pronto, inverti os valores. Então, agora eu sei o seguinte. O 1 eu vou ter que utilizar na frente das moléculas que possuem o cromo, de uma das duas. E o 3 eu vou ter que utilizar na frente das moléculas que estão sofrendo oxidação, que tem o carbono. Aqui ou aqui. Posso pôr em qualquer lugar? Nesse caso vai poder. Mas você tem que colocar na frente do de maior atomicidade sempre. Por que nesse caso vai poder? Porque qual que é a atomicidade do cromo aqui? 2. E qual que é a atomicidade do cromo aqui? 2. Tanto faz eu colocar o 1 aqui, ou eu colocar o 1 aqui. Porque a atomicidade é igual. Se fosse 2 e 5, aí eu ia ter que pegar esse 1 e colocar na frente do 5. Mas não é o caso. 2 e 2 eu posso escolher, vou colocar do lado dos reagentes por convenção. O 3, daqui, né? Eu vou ter que utilizar na frente do carbono. Aqui eu tenho 2 carbonos, e aqui eu também tenho 2 carbonos. Tanto faz se eu vou colocar o 3 aqui ou se eu vou colocar o 3 aqui. Então, eu optei por colocar aqui. Beleza. Coloquei o 3, o 1, eu evidenciei ele agora aqui. E agora, está balanceada a equação? Não. A equação não está balanceada. Ela apenas me mostrou por onde que eu devo começar. A partir de agora, como que eu vou balancear? Empregando tentativa e erro. Óxido-redução, tudo esse trabalho é só para me mostrar onde eu devo começar. Então, para ganhar tempo, você pegou uma equação para balancear. Você tentou por tentativa e erro, saiu? Beleza, ótimo. Você tentou por tentativa e erro e não está saindo de jeito nenhum, e você não está errando no balanceamento, você não está se perdendo nas continhas, opa, provavelmente é porque você deve fazer por tentativa, por óxido-redução, para depois ir para tentativa e erro. Tá? Professor, até aqui pronto, pode falar. A minha dúvida é se tem algum jeito fácil da gente descobrir que não dá para fazer por tentativa e erro, ao invés de ficar se batendo para fazer. Não. Você se debateu muito, deu umas 2 vezes, não deu certo, vai por óxido-redução. Você tenta uma vez, tá, não deu. Você tentou uma vez. Geralmente, essas equações muito grandes, uma dica, é porque deve ser por balanceamento de óxido-redução. Tá? E aí, ele só vai te mostrar. Tá vendo que ele só está te mostrando por onde começar? Não está balanceado agora. Como que você vai balancear agora? Por tentativa e erro. Porque, olha só, se você não fosse por tentativa e erro, se você fosse direto por tentativa e erro, ia acontecer o seguinte. Ó, tem 2 carbonos aqui, não tem? Tem 2 carbonos aqui. O carbono já está balanceado, não está? Tem 2 cromos aqui, 2 cromos aqui. O cromo já está balanceado. Aí você vai achar, pô, não tem que alterar o número do carbono. Se você não alterar o número do carbono, essa equação não vai ficar balanceada. Então você precisa de um 3 aqui de algum jeito. Como que você descobriu que o 3 aparece aqui? Você só descobre que o 3 tem que aparecer aqui porque você fez o óxido-redução. Olha o 3 aqui. E olha o 1 lá. Agora sim você vai. Tentativa e erro. Então, no caso, é melhor oxirredução em reações maiores? Geralmente, as reações maiores vão empregar balanceamento por óxido-redução. Ok, entendi. N2 mais H2 dando 2NH3, a reação de síntese da amônia. Ela é pequenininha. Se você fizer por tentativa e erro, você resolve ela. É rapidinho.
N2 mais H2 dando 2NH3. Então vai ficar N2 mais 3H2 dando 2NH3. Pronto, balanceou por tentativa e erro. Dá para fazer por NOx? Dá, mas daria mais trabalho. Deixa NOx para quando você não está conseguindo fazer por tentativa e erro. Não deu? Pô, então, se eu não estou errando nada, se eu não estou me perdendo nas continhas aqui, deixa eu ver se não é uma reação de óxido-redução. Todas as reações são de óxido-redução? Não, algumas reações não são de óxido-redução. Não tem transferência de elétrons de uma espécie para outra. Né? Então tem reação que nem é de óxido-redução. Você fez lá, ninguém mudou o NOx, é porque provavelmente a sua reação não era nem de óxido-redução. Então é tentativa e erro mesmo, não tem jeito. HCl mais NaOH dando NaCl mais H2O. Reação de neutralização, ácido clorídrico mais hidróxido de sódio formando cloreto de sódio mais H2O. Essa reação química aí, se você fizer, ninguém vai mudar o NOx. Ela não é uma reação de óxido-redução, ela é uma reação de neutralização. Né? Não vai ter como você fazer balanceamento por óxido-redução, você vai ter que fazer ela pelo método de tentativa e erro. Ah, essa é muito fácil. Mas se eu pegar, sei lá, vamos pegar aqui vamos ver, H2SO4, outra neutralização, mais AlOH3, ácido sulfúrico mais hidróxido de alumínio, formando Al2SO4,3, sulfato de alumínio, mais H2O. Parece estranho, parece um monte de gente, um monte de número, mas é reação de neutralização. Teria que fazer balanceamento pelo método de tentativa e erro. Não vai sair por óxido-redução, ninguém vai mudar o NOx. Né? Mas se você está fazendo não está saindo, tenta óxido-redução. É uma das estratégias. Aí você chegou nesse ponto aqui, ele só te mostrou por onde começar. Agora você vai de novo em balanceamento por tentativa e erro. Vamos lá. Vamos ver quem vai ser o último que eu vou balancear. O oxigênio vai ser o último que eu vou balancear. Por que o oxigênio vai ser o último que eu vou balancear? Porque o oxigênio aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes o oxigênio aparece. O hidrogênio aparece 1, 2, 3 vezes o hidrogênio aparece. O enxofre aparece 1, 2, 3 vezes. Então, oxigênio por último, hidrogênio penúltimo, enxofre antepenúltimo. E pode ser potássio no começo, pode ser cromo, pode ser enxofre não, porque aparece 3 vezes. Pode ser carbono, você que escolhe. Ah, então tá, então eu vou começar pelo potássio. Eu tenho 2 potássios nos reagentes, 2 potássios no produto. Tá certo, potássio? Já tá certo, potássio. Cromo. Eu tenho 2 cromos nos reagentes, 2 cromos nos produtos. Já está certo, cromo? Já está certo, cromo. Se você quiser, vai marcando quem você já balanceou para você não se perder. Já balanceou potássio, já acertou cromo. Antes eu vou no carbono, porque o carbono só aparece 2 vezes, tá? O enxofre aparece 1, 2, 3. Então eu tenho 6 carbonos aqui, 3 vezes 2, 6 carbonos aqui. Já acertei o carbono. Beleza? Pronto, massa, acertou o carbono. Aí então eu vou no enxofre. Eu tenho só um enxofre aqui. Aqui eu tenho 1 com mais 3, 4 enxofre nos produtos. Então eu tenho que alterar o coeficiente estequiométrico aqui, ó. Pronto. 4 enxofres nos reagentes e 4 enxofres nos produtos. Tá certo? Agora tem hidrogênio e tem oxigênio, mas o oxigênio aparece 7, enquanto que o hidrogênio aparece 1, 2, 3, 4. Eu vou primeiro no hidrogênio. 8. Tá aqui com 18. 8 com 18 dá 24. Aqui eu já tenho 12. Não, 8 com 18 dá 26. Né? Aqui eu já tenho 12. Então, 26 menos 12 falta 14. Se eu colocar 7 vezes 2, vai dar 14. 8 com 18, 26. 12 com 14, 26. Pronto, o hidrogênio já está balanceado. E agora, tomara que esse oxigênio seja balanceado, porque qualquer lugar que eu mexer, eu vou estar alterando outro elemento químico junto. Né? Bom, 7 com 16 com 3 vai dar 26. 3 com 4 com 12 com 7 também vai dar 26. Então, a minha equação química
do teste do bafômetro está devidamente balanceada. Quem ficou tentando balancear essa equação aí, não deve ter conseguido, né? Porque ela sai pelo método de óxido-redução. Beleza? Tá aí o balanceamento dessa equação que eu tinha deixado para vocês, era a questão 5 da nossa lista anterior. Bom, lembrando de novamente, os ânions que são importantes que eu falei para vocês, né? O nitrato, o sulfato, o carbonato e o fosfato. O nitrato é -1, o sulfato é -2, o carbonato é -2 e o fosfato é -3. Né? Então, a gente tem aí alguns ânions que são extremamente importantes. Vocês estão me ouvindo? Tá tranquilo? Sim, tá de boa. Pronto. Né? No caso, XSO4. XSO4, o sulfato não é -2? A carga que o sulfato leva junto com ele não é -2? Quem que compensa esse -2? O X é mais 2. XPO4, o PO4 não leva uma carga consigo de -3? Quem que vai ser a espécie positiva que vai compensar esse -3? O X. Então o X aqui seria mais 3. A gente tem uma molécula muito importante que é o AgNO3. Né? Vira e mexe, a gente vai ver o nitrato de prata num exercício ou outro, principalmente quando a gente estiver falando sobre pilhas eletroquímicas. O AgNO3, a gente não sabe nem do Ag nem do N, não tem regra para eles. Ah, mas o nitrato traz consigo uma carga negativa de -1, então um Ag é mais 1. Ah, e o X2CO3? Pronto, aqui já é um pouquinho... Né? Como eu tenho 3 carbonatos, cada carbonato é -2. -2 de um, -2 do outro e -2 do outro, dá -6. Quem que vai compensar esse -6? Mais 6 aqui, para dar 0. Né? Mais 6, mas quantos X eu tenho? Eu tenho 2 agora, então mais 6 dividido por 2, o NOx do X nesse caso seria mais 3. Esses são alguns casos específicos, né? Algumas situações que podem aparecer aí em alguns exercícios de óxido-redução. Beleza? Bom, eu tinha passado para vocês fazerem o balanceamento dessa equação química aqui, ó. MnO2 mais HCl dando MnCl2 mais Cl2 mais H2O. Espera aí que eu vou tentar fazer um negócio aqui para vocês. Vou ter que interromper esse compartilhamento. Dá um ESC. Exercício de balanceamento. Ah, já sei o que eu vou fazer. Para não dar muito trampo, eu vou shift para baixo. Opa, não tá indo. Pronto, eu tinha uma outra apresentação, mas eu acabei anexando nessa mesma apresentação que a gente está utilizando na aula de hoje, que é a resolução desse exercício aí. Deixa eu pegar ela aqui. Aulas. O tema da aula de hoje é balanceamento por óxido-redução. Essa aqui foi uma aluna que estava tentando fazer o exercício um pouco adiantado, ela já estava querendo fazer o balanceamento e ela entrou em contato comigo para eu tentar ajudar ela a resolver esse exercício aqui. Né? Deixa eu vir aqui e compartilhar com vocês. É o exercício 5, né, da nossa lista de exercício. Eu já vou compartilhar com vocês aqui. Vamos ver se... Pronto, olha aí. É aquele exercício que eu tinha passado para vocês anteriormente, né? O óxido de manganês reagindo com ácido clorídrico, formando o cloreto de manganês, o gás cloro e água. Vamos lá. Primeira coisa, calcule o NOx de todas as substâncias. Vocês vão ver agora que vai ser um pouco mais simples do que aquela do cromo, porque não tem um monte de elemento químico, né? Então, olha só. Olha o que acontece aqui.
Se você for pelo balanceamento por tentativa e erro, vai dar certo. Ó, eu já vou falar para vocês. Um manganês. Tá certo o manganês. Um hidrogênio, 2 hidrogênios. Então, se eu colocar o 2 aqui, eu acerto hidrogênio. Tá. Agora eu vou no cloro. O que vai acontecer? Eu tenho 2 cloros aqui, mas aqui eu tenho 2 mais 2, 4. Então, eu apago aqui, é por isso que chama tentativa e erro. Eu apago aqui o 2 e coloco o 4. Acertei o cloro. Agora eu vou no hidrogênio. Eu tenho 4 vezes 1, 4. Aqui eu só tenho 2. Se eu colocar o 2, 2 vezes 2, 4. Com 4 daqui está certo. 2 oxigênios, o 2 que eu coloquei aqui também está certo oxigênio. Pronto, foi por tentativa e erro. Né? Pode ser que na tentativa e erro a pessoa se perca, porque eu usei uma estratégia aí, porque antes do cloro, eu teria que ir no hidrogênio, né? Mas então vai lá pelo método de óxido-redução. Calcule o NOx de todo mundo. Calculou o NOx de todo mundo? Substância composta, soma do NOx igual a 0. Oxigênio, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Para dar 0, falta mais 4. Desce dividindo, mais 4. Pronto, calculei o NOx do oxigênio e o NOx do manganês. Perguntaram, né? Ah, professor, como que eu vou diferenciar o balanceamento? Qual que eu vou ter que usar? Normalmente você faz tentativa e erro. Se não der, você vai para o método de óxido-redução. Às vezes, no exercício, já é falado também. Depende do exercício. Tem muito exercício que fala assim, faça o balanceamento pelo método de óxido-redução. Né? Então, às vezes, essa dica vem no próprio texto do exercício, tá? Então, é por isso que é importante fazer uma leitura sempre atenta das atividades que você vai desenvolver para ver o que está falando. Se está falando só faça o balanceamento, você tenta balancear por tentativa e erro. Né? E aí, se der problema, aí você vai para o óxido-redução. Agora, se estiver falando, faça o balanceamento pelo método de óxido-redução, que nem vai estar na nossa lista, eu não quero que vocês peguem esse exercício aqui e façam pelo método só de tentativa e erro. Eu quero que vocês façam o quê? Façam o balanceamento, tudo certinho, empregando o método de óxido-redução. Tá? Vai ser o exercício que eu vou deixar para vocês. Mas vamos lá. Calculei o NOx de todo mundo, primeiro passo. Segundo passo, verifique quem sofreu alteração do NOx. Olha o manganês. Foi de mais 4 para 2. Não diminuiu de 4 para 2? Sofreu redução. Se sofreu redução, é o agente oxidante. Porre, quem perde oxida, quem recebe reduz. Então, se reduziu, significa que ele recebeu elétrons. De 4 para 2, significa que ele recebeu quantos elétrons de 4 para 2? Significa que ele recebeu 2 elétrons. Pronto. Vamos no cloro. No oxigênio, menos 2, não alterou. Hidrogênio, mais 1, não alterou. Cloro, menos 1, aqui menos 1, então não sofreu nada, mas aqui, 0. De menos 1 para 0, o que aconteceu? O NOx aumentou. Então, se o NOx aumentou, significa que sofreu o processo da oxidação. Porre, de menos 1 para 0, significa então que ele perdeu elétrons. Quantos elétrons ele perdeu de menos 1 para 0? Perdeu 1 elétron. Então, no próximo slide já está tudo isso daí. Ó. Redução, agente oxidante, recebeu um total de 2 elétrons. De 4 para 2, recebeu 2 elétrons. Bom, e o cloro? De menos 1 para 0, aumentou o NOx, então sofreu o que a gente chama de oxidação. Se sofreu oxidação é porque é o agente redutor. Lembrando do porre, que a gente não pode esquecer do porre. Quem perde oxida, quem recebe reduz. De menos 1 para 0, perdeu quantos elétrons? 1 elétron. Pronto, até aí eram alguns assuntos que a gente tinha discutido nas aulas anteriores, nos momentos síncronos anteriormente, né? Agora vem as táticas para o balanceamento de óxido-redução. Eu tenho um manganês nos reagentes e um manganês nos produtos. Não tem que multiplicar pela maior atomicidade. Mas se é 1 e 1, você vai multiplicar por 1. 2 vezes 1 vai dar 2. Cloro. Vai multiplicar a quantidade de elétrons pela maior atomicidade. É a próxima regra. A atomicidade do cloro aqui é 1, não é? E a atomicidade do cloro aqui é 2. Qual que é a maior atomicidade? O 2.
Então, eu vou multiplicar, no caso do cloro, 1 dos elétrons vezes 2. Então, vai dar 2 também. Coincidentemente, aqui deu 2 na redução e na oxidação também deu 2. Né? 2 elétrons, 1 de atomicidade. Deu 2. 1 elétron, de 1 para 0. 1, 2, 1, 2. 2 é maior atomicidade, 1 vezes 2, 2. Dá para simplificar? Dá. Simplifica por 2. 2 e 2 vai dar 1. Inverte os valores. 1 para cá e 1 para cá. Né? Olha lá. Simplifiquei 1 e 1. Inverti os valores. O 1 eu vou ter que colocar na frente do de maior atomicidade. Beleza. Esse 1 aqui tem um manganês aqui e um manganês aqui. Está igual a quantidade, não tem maior atomicidade. Tanto faz, vou colocar o 1 aqui então. E esse 1 do cloro? Esse 1 do cloro é importante. Por quê? Porque aqui eu só tenho 1 cloro. Atomicidade igual a 1. E a atomicidade aqui é quanto do cloro? 2. Então, eu vou colocar o 1 aqui na frente, porque a atomicidade é maior. Você coloca o valor da multiplicação também na frente de maior atomicidade. Olha lá. Eu coloquei o 1 aqui, porque a atomicidade do manganês é 1 e 1, não tem problema. E eu coloquei esse 1 aqui, porque a atomicidade aqui era 2 e aqui a atomicidade era 1. E a partir de agora está balanceado? Não, não está balanceado. A partir de agora é balanceamento por tentativa e erro. Né? Um manganês, 2 oxigênios. Coloco 2 aqui, vai dar 2 oxigênios. 4 hidrogênios. Coloco 4 aqui, vai dar 4 hidrogênios. 4 vezes 1, 4 cloro. 2 daqui com 2 daqui, 4 cloro. A equação química já está devidamente balanceada. É isso. Né? O balanceamento por óxido-redução, a gente tem que ficar fazendo tentativa e erro, né? Para que a gente possa, enfim, né? Calcular balancear a nossa reação química. Tá? Então, o assunto da nossa aula de hoje era isso daí, né? Que eu tinha para tratar com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me procurar, pode me questionar. Estou à disposição para poder auxiliar.